Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que você deve saber qual que é o melhor FII do momento para você aportar. Então, vamos para o vídeo. Dentre tantos fundos imobiliários que a gente tem hoje na Bolsa de Valores, como que você pode saber qual deles é o melhor para se investir? Bem, mas aqui a gente tem que deixar bem claro uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre como você chega nessa resposta para fundos imobiliários de papel e para fundos imobiliários de tijolo. Nesse vídeo daqui, a gente vai falar exclusivamente sobre os de tijolo, ou seja, a gente vai só excluir os fundos de papel e aqui a gente vai tratar sobre os fundos de tijolo. Se você quiser saber como que você faz isso para os fundos de papel, aí você deixa aqui nos comentários que eu faço um próximo vídeo falando sobre, ok? Então, nesse vídeo, a gente vai focar em como você deve escolher os melhores fundos de tijolo para se investir. E aqui a gente já vai começar comparando dois fundos imobiliários muito conhecidos, o BTLG11, que é um fundo de logística, e o HGRU11, que é um fundo de renda urbana. E na verdade, se você for tentar comparar esses dois fundos para saber qual deles é o melhor, você vai ter um problema gigantesco, porque eles são dois fundos muito diferentes. O BTLG tem vários galpões logísticos, enquanto o HGRU ele vai mais para renda urbana. Ele tem vários supermercados, várias lojas de varejo que ficam na rua. Então você comparar esses dois fundos é muito difícil, porque existe uma mecânica muito diferente entre esses dois fundos. Então, devido a isso, você não deveria comparar esses dois fundos diretamente. Você deveria comparar o BTLG com vários outros fundos de logística e o HGRU com outros vários fundos de renda urbana. Na verdade, a gente não tem tantos fundos assim de renda urbana, a gente tem só o TRXF e mais um que eu não vou lembrar nem o nome, mas é um fundo imobiliário também de supermercados, igual o TRXF. Mas, basicamente, você precisa comparar os fundos imobiliários com outros fundos imobiliários do mesmo setor. Então, por exemplo, se você fizer isso, vamos usar, por exemplo, o setor de shoppings como exemplo. Você tem que comparar o MOL 11 com o XPML 11, com o VISC 11, com o HGBS 11, que todos eles são fundos de shoppings. E todos eles vão ter a mesma mecânica. Então, você precisa pegar vários fundos imobiliários do mesmo setor e comparar um contra um para tentar descobrir qual deles é o mais interessante. E é exatamente isso que a gente faz nesse vídeo que a gente já tem no canal, onde a gente compara todos esses fundos. E eu vou sugerir que você assista esse vídeo no fim desse daqui para você entender um pouco melhor. Então aqui a gente vai falar meio que na teoria, como que você deveria chegar na conclusão sobre qual que é o melhor fundo para se investir. E esse outro vídeo que a gente já tem no canal, a gente vai mostrar na prática o que deveria ser feito. Então vamos seguir aqui com o vídeo, que depois lá no fim desse vídeo eu te recomendo assistir esse outro. Mas agora você pode estar tendo uma dúvida muito válida, que é como você deve saber quais FIIs você deve analisar. Aqui nesse nosso exemplo, a gente pegou 4 FIIs. É muito interessante você analisar entre 4 e 5, mas analisar entre 40 e 50 é quase que impossível. Na Bolsa de Valores, a gente tem 444 fundos imobiliários atualmente. E aí eu te pergunto, quais desses fundos você pega para analisar? Quais deveriam ser os fundos que você escolhe para fazer essa análise? E na verdade essa resposta é muito simples e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas antes eu vou pedir que se você estiver gostando do vídeo, que você se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito do canal, eu vou pedir para você enviar esse vídeo para algum amigo seu para ajudar no crescimento aqui do canal, tá bom? Mas agora aqui, continuando com o nosso vídeo, vamos imaginar que tem um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel. E vamos supor que, por algum acaso, esse imóvel ele venha a ter algum problema. Ele possa ficar vago, ele precisa de uma reforma rápida, algum problema ali afetou e ele fica sem receita desse imóvel. Pois bem, isso afetaria 100% do fundo imobiliário, porque esse fundo só tem um imóvel. Ou seja, é um fundo que tem muito risco. Mas se imagina agora que existe um outro fundo imobiliário que tem vários imóveis. Por mais que ele tenha problema em um ou outro desses imóveis, esse problema vai representar apenas um pedaço do fundo imobiliário. Ou seja, você vai conseguir diluir esse risco de modo muito mais interessante. Ou seja, com isso a gente chega à conclusão que os maiores fundos imobiliários, eles têm na verdade o menor risco, porque eles têm mais imóveis, eles são mais resilientes a alguns problemas que eles possam ter. E agora deixa eu te perguntar, qual imóvel você acha que tem o aluguel mais caro? Seria esse imóvel aqui, que o dono dele é um fundo imobiliário que só tem um imóvel, ou esse outro imóvel aqui, que o dono dele é um fundo imobiliário que tem vários imóveis? Bem, na verdade, essa pergunta não tem nem cabimento. O aluguel dos imóveis vão depender do próprio imóvel, não do dono. Então, na verdade, não depende se o fundo imobiliário tem 10 imóveis ou um imóvel, o valor do aluguel vai ser o mesmo para o imóvel, porque o que define o valor do aluguel é o próprio imóvel. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente chega à conclusão que os maiores fundos imobiliários, os mais grandes, eles têm menos risco sem que isso comprometa o retorno.
Então, aí você pode estar se perguntando, quais fundos imobiliários você deve analisar? Dos 444 que a gente tem na Bolsa de Valores. Basicamente, os melhores fundos vão ser aqueles que são também os maiores fundos. Então, é muito interessante você pegar os 4, 5 maiores fundos de um determinado segmento de FIIs e fazer essa análise. E aqui eu dou particularmente uma dica para vocês, que é vocês pegarem os fundos imobiliários que têm um patrimônio líquido superior a R$1 bilhão. Porque se ele tiver 1 bilhão ou 2 bilhões, na prática não vai mudar tanta coisa, porque já vai ser um fundo muito grande. Mas passado já da marca de 1 bilhão, já mostra que o fundo tem uma grande resiliência e muitos imóveis. O que justifica a presença dele nessa análise setorial que você está fazendo sobre esses fundos imobiliários. Tá bom, mas e agora que você já escolheu quais fundos você vai analisar? Aqui a gente já escolheu, no caso dos shoppings, que vai ser o MOL11, o XPML, o VISC e o HGBS. Como que você vai analisar eles? Basicamente, você vai analisar eles pelo risco, e você vai ver daqui qual deles tem o menor risco. Vamos supor que seja o XPML. E aí, quanto ele esteja pagando? Você vai lá, olha o yield dele e fala, olha, para os próximos 12 meses, o MOL11, ele pode estar pagando aqui 8% ao ano. Por exemplo, estou aqui inventando um valor. Tá, então se o XPML, que tem um risco maior do que o MOL11, para eu investir no XPML, eu quero receber 8,5%, por exemplo, porque ele tem um risco maior, eu tenho que receber mais. Mas se o VISC, que tem um risco maior do que os dois, para eu investir no VISC, eu tenho que receber 8,75%, por exemplo. E, na verdade, você vai exigindo esse retorno através do risco que você enxerga nesses fundos. Se você não consegue esse retorno comprando as cotas, então você falou lá, o VISC tem mais risco do que o MOL11. Ah, mas está pagando menos. Tá, então o MOL11, obviamente, vai ser uma compra muito maior do que o VISC, por exemplo. Então é dessa forma que você vai fazer a sua análise dos fundos imobiliários. E basicamente tudo que eu falei aqui nesse vídeo é apenas uma teoria e eu mostro toda essa teoria na prática. Nesse vídeo aqui que eu estou recomendando que vocês assistam, vai estar tanto o link na descrição quanto aparecendo na tela. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.